Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 60. A figura 5.45 mostra um bloco de 5,00 kg sendo puxado em um piso sem atrito por uma corda que aplica uma força de módulo constante de 20,0 newtons e um ângulo θ de t que varia com o tempo. Quando o ângulo θ chega a 25 graus, qual é a taxa de variação da aceleração do bloco? Letra A. Se θ de t é igual a 2,00 vezes 10 a menos 2 graus por segundo vezes t. E letra B. Se θ de t é igual a menos 2,00 vezes 10 a menos 2 graus por segundo vezes t. Sugestão: transforme os graus em radianos. Vamos considerar o plano XY como mostrado na figura e os sentidos vertical para cima e horizontal para a direita como positivos. No triângulo retângulo formado pela força e suas componentes, o cateto oposto ao ângulo θ corresponde ao módulo da componente y e o cateto adjacente corresponde ao módulo da componente x, ambas apontando para os sentidos positivos dos eixos. A hipotenusa é o módulo da força F. Então, podemos escrever os módulos dessas componentes como o módulo de Fx vai ser o módulo de F vezes o cosseno de θ. Como a componente x é o cateto adjacente, e a gente usa o cateto adjacente no cálculo do cosseno, o valor da componente vai ser a hipotenusa, que é o módulo de F, vezes o cosseno do ângulo. O Fy vai ser F vezes o seno de θ. A componente y, o seu módulo, tem a mesma medida do cateto oposto, que é usado quando calculamos o seno. Por isso que o valor dessa componente vai ser a hipotenusa, que é o módulo de F, vezes o seno do ângulo. Quando resolvemos o problema 49 dessa lista, vimos que o bloco começa a perder contato com o solo quando o módulo da componente y for igual ao módulo do seu peso, do peso do bloco. O módulo do peso do bloco o peso é igual a m vezes g, 5,00, que é a massa, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, que dá 49,0 newtons. O valor da componente y, quando o ângulo é de 25 graus, o Fy vai ser o módulo de F, 20,0, vezes o seno de 25 graus. Fazendo essa multiplicação, aí, dá 8,45 newtons. Como a componente y é menor do que o peso do bloco, ele não se movimenta verticalmente. E o movimento ocorre apenas na direção horizontal, ou seja, a aceleração tem apenas componente horizontal ao longo do eixo x. Aplicando a segunda lei de Newton na direção horizontal, teremos que o Fx, que é a força que atua nessa direção, vai ser igual a massa vezes a aceleração, que já vimos que só tem componentes horizontais. O Fx é F vezes cosseno de θ, vai ser igual a m vezes a. Resolvendo essa expressão para a aceleração, ela se torna, o a vai ser F vezes o cosseno de θ dividido por m. Como θ é uma função de t, varia com o tempo, a aceleração também será uma função de t. A taxa de variação da aceleração é a sua derivada temporal. Derivando essa expressão, fica o dA de dt, a derivada da aceleração em relação ao tempo, vai ser o d de dt de f vezes cosseno de θ sobre m. Derivando a expressão dentro dos parênteses, f e m são constantes. Então, não muda nada. O cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Então, fica menos f vezes seno de θ sobre m, mas como θ é uma função de t, pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada dessa função em relação a t.
Então, vezes dθ dt. A função θ de t informada no problema mede o ângulo em graus e a unidade padrão de medida de ângulo é o radiano. Então, devemos converter a expressão dentro dos parênteses para radianos por segundo. Então, 2,00 vezes 10 a menos 2 graus por segundo, para converter em radianos, eu vou multiplicar por π radianos dividido por 180 graus, que são medidas equivalentes nas duas unidades, né? Π radianos corresponde a 180 graus. Aí eu posso cancelar os graus. Então, fazendo as multiplicações aí, né? 2,0 vezes π dividido por 180, dá 0,0349 vezes 10 a menos 2 radianos por segundo. Para escrever na notação científica, eu vou andar com a vírgula duas casas para a direita, para a gente ter um número entre 1 e 10. E, para compensar, eu vou subtrair 2 unidades no expoente da potência. Então, dá 3,49 vezes 10 a menos 4 radianos por segundo. Então, podemos escrever a função como o θ de t vai ser 3,49 vezes 10 a menos 4 radianos por segundo vezes t. A expressão da taxa de variação da aceleração se torna, o dA de dt vai ficar menos 20,0, que é o f, vezes o seno de 25 graus, que é o ângulo, dividido por 5,00, que é a massa, vezes o dθ dt, que é 3,49 vezes 10 a menos 4. Se a gente fizer a multiplicação no numerador aí, dá menos 8,452 dividido por 5,00 vezes 3,49 vezes 10 a menos 4. Fazendo essa divisão aí, dá menos 1,690 vezes 3,49 vezes 10 a menos 4. Multiplicando os dois números, dá menos 5,898 vezes 10 a menos 4. E a unidade da taxa de variação da aceleração é o metro por segundo ao cubo. Escrevendo o resultado final com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna dA de dt vai ser igual a menos 5,90 vezes 10 a menos 4 metros por segundo elevado ao cubo. Na situação da letra B, a função que determina o ângulo em função do tempo difere da anterior apenas pelo sinal negativo, mudando também o sinal da derivada. E o resultado será igual ao da letra A, com o sinal trocado. Então, nesse caso, o dA de dt vai ser 5,90 vezes 10 a menos 4 metros por segundo elevado ao cubo.